Olá, queridos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, guardados pelo amor de Deus, nosso Pai. Eu queria convidá-los a relembrar comigo algumas instruções que Paulo deu à igreja de Corinto sobre o amor cristão, o amor que nós precisamos dispensar a todos aqueles que são igreja do Senhor Jesus na terra, aqueles que já estão e aqueles que ainda chegarão. Lá em Coríntios 13, vamos ler do verso 1 ao 7. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Que nós podemos ser assim, modificados pelo amor de Jesus e espalhar o acolhimento que tanto o povo precisa nesse momento e em todo o tempo.
Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas e podemos exaltar o teu nome porque tu és digno, tu és santo, tu és soberano. Glórias a ti, Pai. Por tanto amor, por tanta graça, nós te agradecemos. No seu Filho Jesus, nós podemos ser cheios de amor, nós podemos exalar o bom perfume, nós podemos acolher o nosso próximo e a todos que nos cercam. Que o Senhor possa trazer, Pai, aqueles filhos que o Senhor quer conosco e nos dê condições, Senhor, de ser uma igreja acolhedora, amável, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Pai. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, irmãos queridos da IPI Bom Jesus. Meu nome é Flávio Zequete, sou pastor da IPI Betel, em Caxias do Sul, uma congregação do nosso presbitério, o Presbitério Grande Florianópolis. Eu dirijo essa palavra a vocês nessa hora para falar um pouco a respeito da oração e também para falar um pouquinho sobre o MNO, o Movimento Nacional de Oração, que é um movimento que acontece em toda a IPI do Brasil. Antes de falar do MNO, quero falar um pouco sobre a oração. E quero começar dizendo algumas coisas que julgo ser essenciais para o nosso entendimento. Quando o nosso Deus nos formou, queridos, do pó da terra, Ele nos formou com o desejo de nós nos relacionarmos com Ele. Ele nos formou para que fôssemos, de fato, para a sua glória. E esse relacionamento que o Senhor estabeleceu conosco no Éden, ele foi um relacionamento de intimidade e um relacionamento diário, que foi rompido por ocasião do pecado. Quando Jesus veio e se manifestou e andou por toda parte fazendo bem, cheio de graça e de verdade, uma das coisas que Jesus mais fez foi orar. Ele se separava, ele tinha o seu tempo de oração, ele se conectava com o Pai, ele nos deixou o exemplo. A oração é, na verdade, uma manifestação desse reino glorioso, onde nós, resgatados dos nossos pecados, pela maravilhosa graça do Senhor, somos introduzidos em uma nova criação. E porque somos nova criação, somos colocados novamente nessa condição onde podemos nos relacionar com Deus, temos livre acesso a Deus. E a oração é isso. A oração é falarmos com o Senhor. A oração é nos relacionarmos com Ele. A oração é contemplarmos a sua beleza, a beleza da sua santidade, a sua glória. É abrirmos o nosso coração, é falarmos para Ele das nossas aflições e anseios e saber que todas essas coisas são por Ele ouvidas e Ele, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos atende conforme as nossas verdadeiras necessidades. O nosso Deus é maravilhoso. E eu quero então estimular você, meu irmão e minha irmã, a buscar essa disciplina espiritual. Uma vida de oração consistente, uma vida de oração que seja realmente uma prática diária, uma prática na qual você possa conhecer mais do Senhor e aprender a discernir a sua voz, a doce voz do Espírito. Para isso, existe também o MNO. O MNO, o Movimento Nacional de Oração, ele te oportuniza a fazer parte de um grande exército de intercessores que tem sido levantado por Deus dentro da IPI do Brasil para que possamos não só interceder pelas coisas que dizem respeito à igreja local, mas por toda a realidade da IPI que se espalha pelo Brasil e por toda a nossa nação, para que o reino de Deus se estabeleça nesse país, para que a justiça venha, para que o seu amor seja experimentado por cada família nesse país tão lindo que é o nosso. Então, meu irmão, com essas breves palavras, eu quero te desafiar, a buscar uma vida de oração, a buscar uma vida onde você se aproxime do seu Senhor e Criador, para que você realmente volte àquela condição que o Senhor sempre desejou que estivéssemos, e esse relacionamento seja íntimo e seja uma crescente na sua vida. E se você desejar fazer parte do MNO, eu quero assim te convidar a essa experiência gloriosa.
1 hora de oração na semana. Você vai dedicar, olha, eu vou orar nesse horário. Na terça-feira, às 10 horas da manhã, eu vou dedicar ali 1 hora de oração. Você pode escolher o dia, você pode escolher a hora. O que nós gostaríamos é que você se engajasse nisso e desfrutasse dessa experiência tão maravilhosa e fosse fortalecido na fé e na sua caminhada como cristão. Que Deus abençoe a IPI Bom Jesus, que Deus abençoe sua vida, que essa disciplina espiritual seja uma crescente na sua caminhada, que você descubra as maravilhas de ter uma vida realmente de oração. Que você possa aprender a orar a palavra, aprender a orar os salmos, aprender a derramar o seu coração diante do Senhor em contrição e tantas formas que o Senhor tem assim a nos mostrar, nos ensinar nessa vida de oração. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Olá, essa é a última mensagem da série Experimentando Deus. Nós já abordamos o desejo por Deus nos Salmos 23, a voz surpreendente de Deus na história do profeta Elias, a Bíblia como meio por excelência de Deus falar conosco, e hoje eu gostaria de falar com você sobre a oração pessoal. É interessante perceber que, apesar das pessoas ansiarem por espiritualidade por Deus, elas oram pouco. E muitas vezes quando oram de maneira impessoal, onde Deus é alguém distante, que precisa ser acessado da maneira correta para se obter algum favor. Nada mais diferente do que o Deus revelado pelas Escrituras. A oração, segundo a Bíblia, é uma amizade transformadora com Deus, é uma conversa, sim, mas também é um encontro. São momentos de intimidade, quando você desfruta da presença de Deus e se torna mais parecido com o seu Filho Jesus. Agora, como tornar isso prático? Como tornar a oração parte do nosso estilo de vida, de maneira que a experiência com Deus seja verdadeiramente transformadora? É sobre isso que nós vamos falar. Eu te convido a me acompanhar na leitura de uma passagem muito famosa do Sermão do Monte, que é um ensino de Jesus a respeito da oração. Está em Mateus 6, 5 a 13. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Existe muita coisa que poderia ser dito aqui. É possível escrever muitos sermões sobre essa passagem, mas eu gostaria de apenas apontar 2 princípios do que ela diz sobre oração pessoal. O primeiro princípio é que nós precisamos de uma vida de oração pessoal intensa. E o segundo princípio é que nós precisamos estabelecer um ritmo de oração diária. Vamos começar falando sobre a necessidade da oração pessoal. Toda a primeira parte da passagem que nós temos aqui enfatiza a importância da oração. E de maneira muito clara, Jesus está dizendo que você tem que ter uma vida de oração pessoal forte. Eu creio que hoje isso pode até surpreender, porque a oração em grupo ela parece ser mais popular. Em geral, as pessoas gostam de participar de orações nos cultos e nos grupos pequenos. Elas gostam do louvor comunitário, mas elas não têm uma vida de oração particular, de oração privada.
Só que Jesus tem uma grande preocupação em relação a isso. E aqui está o que ele está dizendo. Eu não quero que vocês apenas sejam pessoas que orem onde existem pessoas vendo vocês. Ou seja, em público. A oração pública não é suficiente. É necessário que vocês tenham uma vida de oração privada, em secreto. Observe novamente o versículo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Aqui, quando ele diz para ir ao seu quarto, ele está usando uma palavra grega muito específica. Essa palavra grega não é usada apenas para quarto em geral, mas para um tipo de quarto que era usado para armazenar alimentos. E naquele tempo, esse tipo de quarto era o centro da casa. Não havia janelas e não havia saída para o lado de fora. Era um jeito de ter fácil acesso a ele e garantir a conservação dos alimentos. Agora, presta atenção nesse ponto. Foi essa palavra que Jesus usou quando ele disse vá para o seu quarto. Ele está usando uma palavra que significa um quarto sem janelas. Ou seja, é um quarto privado, é um quarto secreto. O que Jesus está apontando aqui é a motivação da oração. Ele ensina que de todas as disciplinas espirituais, a única que ninguém realmente pode ver o que você está fazendo é a oração pessoal. Vamos tornar isso um pouco mais prático. No dia a dia é comum você ter situações quando você fica sozinho. Por exemplo, quando você vai pegar um ônibus ou vai de carro ao trabalho ou está caminhando por alguma razão. Nessas situações, muitos aproveitam para orar. Ok, muito legal. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está dizendo que você precisa de um lugar privativo, onde você e Deus têm um encontro pessoal, quando toda a tua atenção é focada nisso. Veja, Jesus está chamando a nossa atenção não apenas para o interesse, mas para a motivação da nossa oração. Por isso ele diz que nós podemos agir como religiosos e ser motivados por reconhecimento. Lá no fundo o que nós buscamos pode ser que as pessoas ou mesmo Deus vejam os nossos atos piedosos. Jesus diz que a recompensa para isso vem, ou seja, o aplauso. Mas o que Deus quer é ter intimidade conosco. Ele quer ser chamado de Pai. Jesus dá um outro exemplo ainda. Os pagãos, que são aqueles que não têm relacionamento com o único e verdadeiro Deus, eles consideram o divino mais como um patrão e eles como um empregado. Se o empregado agir certo, recebe a recompensa. Se agir errado, recebem punição ou não recebem nada. Então eles entram em um jogo de negócios e acham que pelo muito falar serão ouvidos. Mas Jesus diz que Deus não pode ser visto como um patrão, mas como pai. E o pai conhece todas as tuas necessidades antes de você falar. A questão da oração, portanto, não é negociar com Deus, mas querer estar com Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Oração é estar com Deus e não usar Deus. A motivação correta é crucial. Agora, para você fugir da motivação errada, Jesus ensina que devemos ter um lugar de encontro pessoal com Deus. E esse lugar deve ser acessado com regularidade, assim como o quarto de guardar alimento daquela época, que era o centro da casa. Nós podemos dizer o seguinte: o sinal de que você realmente está experimentando Deus de maneira profunda e crescendo na vida com Ele é que você quer orar e orar com intimidade e regularidade. Essa deve ser a marca da oração pessoal. Olha, com certeza existe um tipo de predisposição para você praticar oração em grupo. Existe uma certa animação, existe uma certa emoção quando você vê todo mundo junto em oração. Mas agora eu te pergunto, como é essa animação para a tua vida pessoal de oração? Isso te empolga? Você espera por isso em algum momento do dia? Gente, grupo de oração, caminhada de oração, oração nos cultos ou no seu pequeno grupo, tudo isso tem um poder especial de atração e é muito positivo. Mas realmente, quanto tempo você gasta em oração pessoal? Jesus está dizendo, inclusive, que isso vai revelar a motivação do teu coração, porque não existe nada ou ninguém chicoteando você, forçando você a fazer orações. Ninguém sabe realmente quanto tempo você está orando ali, até que ponto você se conectou com Deus. É apenas você e Deus.
Então todo esse parágrafo fala sobre a importância da oração particular. Para fechar esse ponto, eu gostaria de citar ainda uma famosa frase do arcebispo britânico William Temple. A religião é o que você faz com a sua solitude. Gente, isso é muito profundo. Isso quer dizer o seguinte: quando você está totalmente sozinho e você não tem nada o que pensar, sobre o que você pensa? Sobre as suas preocupações, sobre o reconhecimento que você não teve no trabalho ou na família? Você por acaso fantasia sobre a casa ou o carro que você deseja? Em outras palavras, para onde vai a sua mente, para onde a sua imaginação tende a ir em momentos de solitude? Revela aquilo que você adora como Deus. O que William Temple está tentando dizer é que o seu Deus real é o que você se esforça mais para pensar sobre ele. E nesse momento nós percebemos a necessidade da oração pessoal. Ela vai criar um estilo de vida no qual vamos praticar a presença de Deus, de modo a colocar Ele no centro dos nossos pensamentos e da nossa vida. A oração secreta, portanto, é crucial. A regularidade, o desejo, a motivação são cruciais. Esse é o primeiro princípio da oração pessoal. Agora vamos ver o segundo princípio, o ritmo da oração pessoal. Existem muitas maneiras de praticar a oração pessoal, mas é fundamental observar que existe um certo ritmo nessa prática. Esse ritmo acompanha o fim de cada dia e o início do outro dia. Nós chamamos de oração da noite e oração da manhã. O pastor Cássio, da IPI de Campinas, já trabalhou esse tema na nossa série de maio, então eu vou apenas aprofundar. Um livro que eu acho incrível sobre isso é A Oração que Deus Ouve, do Eugene Peterson. Ele trata ali sobre a oração em Salmos e diz que Salmo 4 e 5 estão em ordem e são exatamente a oração da noite e a oração da manhã. Essa sequência, ela traz o ritmo que você deve ter em sua vida pessoal de oração. Você pode ver isso na oração do Pai Nosso, que é parte do texto que nós lemos, em dois aspectos. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Olha, venha o teu reino é orar para ter um mundo melhor. E é uma boa referência para a oração da manhã, quando você inicia o teu dia. Ela tem um caráter ativo, é quando você expressa o teu desejo de ver o reino de Deus estabelecido na terra. Nessa oração você quer transformar coisas no mundo que não estão certas. Você olha para a situação à tua volta e coloca os teus pedidos diante de Deus. Você se dispõe a ser cooperador de Deus na missão que Ele está desenvolvendo no mundo. Já faça a tua vontade tem um caráter mais passivo e é uma referência para a oração da noite, quando o dia termina. Nessa oração você descansa o teu coração em Deus. É quando você diz, ó Senhor, eu vou colocar as minhas preocupações nas tuas mãos. Eu vou aceitar que tu está cuidando delas. Então na oração da noite você se rende à vontade de Deus e vai dormir em paz. Eu acredito, portanto, que é muito importante desenvolver um ritmo de oração que contemple a oração da noite e da manhã em cada dia. Onde a oração da noite é mais passiva, quando você descansa o seu coração. E a oração da manhã é mais ativa, quando você busca um mundo melhor. Vamos aprofundar um pouco mais isso a partir da sequência de Salmos 4 e 5. Observe primeiro Salmos 4. Tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Veja, o salmista acha que isso deve vir primeiro. Você não está pronto para ir até o mundo e orar ativamente e buscar mudanças. Primeiro de tudo, você precisa colocar o seu coração em descanso. Isso prepara você para ficar ativo para a oração da manhã. Agora, o ponto desse salmo, o ponto desse tipo de oração é ir para a cama e dormir em paz. A questão não é colocar apenas o teu corpo em descanso, mas fazer descansar a tua alma.
A dificuldade que muitos têm em dormir é exatamente porque não descansam a alma. Nós vivemos em uma sociedade muito ansiosa. As pessoas querem controlar tudo, querem se realizar em tudo. Daí chega um momento quando percebem que não dão conta. Então vem a ansiedade, que é a antecipação do futuro, é viver algo que ainda não aconteceu. Mas a Bíblia nos chama para descansar a alma em Deus. A noite é o momento perfeito para fazer isso, quando você fecha a porta do dia e confia em Deus, entregando a Ele todos os teus caminhos. Esse tipo de oração coloca a alma em descanso, não importa como as coisas estão no mundo. Presta atenção aqui, gente. A tua vida não precisa ser determinada pelas circunstâncias externas, mas pela fé que você guarda no teu coração. Salmos 4 mostra que você precisa orar as tuas preocupações e ansiedades à noite, ou você não vai dormir bem. Quero ainda chamar a atenção para o final desse salmo. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Veja que declaração maravilhosa. Tu, ó Deus, enche o meu coração com grande alegria, mais que cereais e vinho. Só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. O que o salmista está dizendo aqui é que as circunstâncias não são tão importantes. Claro, ele gostaria de ter um vinho novo e comida em abundância. Ele está preocupado se vai haver uma boa colheita. Só que ele tem a Deus. Gente, esta é a essência da oração da noite. Isso é o que Davi está fazendo na sua cama. Ele está colocando essas coisas diante de Deus. Ele está dizendo, eu tenho a Ti, Deus. Sim, eu quero cereais, vinho novo. Eu estou preocupado sobre o dinheiro, estou preocupado sobre a colheita, mas acima de tudo, eu tenho a Ti. Isso é Salmos 4 e essa deve ser a base da nossa oração da noite. Agora vamos para a oração da manhã, Salmo 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Percebam que essa é a sequência imediata de Salmos 4. Aqui tem um sentimento diferente nele. À noite você faz o coração descansar, mas pela manhã você levanta e você vai em direção ao mundo. Oração nesse sentido é um tipo de doce rebelião contra o status quo, contra aquilo que acontece em um mundo sem Deus. Agora perceba que esse tipo de oração, que é uma oração ativa, tem dois movimentos. Ela é ao mesmo tempo espontânea e disciplinada. Veja com cuidado o primeiro versículo. O salmista está dizendo para Deus, ó Deus, observe, ouça o que está acontecendo à minha volta. E o que podemos aplicar aqui é o seguinte, qualquer coisa que esteja chamando a tua atenção precisa ser transformado em oração. Senão você vai ficar perdido, vai ficar desanimado. Em outras palavras, se tudo que você ouvir não foi transformado em oração, você vai ficar frustrado e infeliz. Agora, se você não consegue orar desse jeito, se não consegue colocar aquilo que influencia a tua vida diante de Deus, talvez seja porque você acredita que está tudo nas tuas mãos. Só que não. Então existe uma certa espontaneidade. Você tem que encontrar as urgências mais profundas do teu coração e você tem de transformar isso em oração. Isso tem que ser feito o tempo todo. Mas por outro lado, a oração da manhã também é disciplina. E ela espera com expectativa certas coisas. Eu vou te dar só um exemplo. Existem algumas coisas que nós oramos aqui em casa pelo nosso filho. Uma delas é pela formação do caráter dele. Nós queremos que ele tome decisões sábias diante de tantos caminhos que o mundo de hoje oferece. Queremos que ele tenha amor, humildade, temor a Deus. Mas sabemos que o seu caráter é imperfeito e oramos para que essas imperfeições não sejam causa de algo muito ruim na vida dele, para que ele não faça algum grande erro. Eu sei que nós temos que trabalhar nisso por muitos anos e anos, né? Mas ao mesmo tempo nós oramos para que essas imperfeições se transformem em virtudes e ele consiga dar conta da sua vida como um homem de Deus.
Perceba que essa oração também é disciplinada, porque persiste em um projeto de longo prazo diante de Deus. Ela cria certas expectativas, mas você vê mudanças e se alegra nelas. Veja que a oração da manhã é o ambiente perfeito para você desenvolver esse tipo de atitude. Então nós podemos dizer que a Bíblia nos orienta a estabelecer um ritmo de oração que marca a nossa experiência com Deus. A oração da noite e a oração da manhã. Eu acho que vale a pena nós colocarmos isso em prática. Eu te convido de verdade a experimentar a oração da noite e a oração da manhã como prática de oração pessoal. Independente de como você vai fazer isso, é importante você ter um tipo de oração passiva à noite, no qual você realmente coloca tudo nas mãos de Deus, descansa a alma e dorme, e também um tipo de oração ativa pela manhã, quando você sai de você mesmo e vai em direção àquilo que Deus já está fazendo no mundo. Você se coloca como discípulo de Cristo em missão. Não esqueça de que todas as coisas que você realmente precisa, o que você não pode perder, é o Pai. Nós somos seus filhos e nós não sabemos sempre o que é melhor para nós, mas nós confiamos em nosso Pai. Não esqueça que nosso Pai é ao mesmo tempo todo-poderoso e é bom. Então Ele certamente vai nos dar tudo o que precisamos. Agora, uma última coisa. Se eu fosse dar uma dica sobre como organizar o teu tempo de oração, eu diria para você fazer 3 coisas, com certeza, e uma 4ª coisa, se Deus abençoar. Seria a leitura bíblica, a meditação e a oração, e então, se Deus abençoar, a contemplação. Olha, a leitura bíblica. Pega uma passagem bíblica e leia ela várias vezes. Fica atento ao que ela fala sobre Cristo, o que ela fala sobre você. Faça isso sempre com uma postura orante, porque você está diante de Deus. Depois você aplica a meditação. Como é que você faz isso? Escolha algo que te capturou durante a leitura, que chamou a tua atenção de maneira especial. E ao invés de você ir direto para a oração, medita nisso. Leve o que Deus está te mostrando da mente para o coração. Imagine os cenários. Pregue para o seu coração a palavra de Deus. Interiorize essa realidade na tua vida. Isso é meditação. Agora, a oração. No 3º momento, você adora, você confessa, você agradece e você suplica. É só agora que você apresenta diante de Deus a tua petição e a tua expressão de louvor. E finalmente, a contemplação. Para Lutero, você tem que meditar e orar nas Escrituras até o Espírito Santo começar a pregar para você. Esse é o momento da contemplação. Você se aquieta e desfruta da presença de Deus. Você ouve a sua voz e se enche do seu amor e da sua graça. Gente, isso nem sempre acontece em toda oração, mas é uma experiência maravilhosa quando acontece. E com certeza é um alvo a ser alcançado. E é nesse estado de contemplação que nós deveríamos passar todo o nosso dia. Essa, gente, é só uma dica que você pode colocar em prática na sua oração pessoal. Você pode fazer isso em 10 minutos, em 20 minutos, em 1 hora ou 2. Cada pessoa vai ter um temperamento diferente e vai fazer a sua adaptação nesse processo. Mas o fundamental é que a oração pessoal seja um estilo de vida. Ela, sem dúvida, vai te levar a uma profunda e verdadeira experiência com Deus, a qual vai moldar a tua vida. Então, que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo te guie nessa jornada. Que o Evangelho, que diz que você é mais pecador do que você pensa, mas, ao mesmo tempo, mais amado do que imagina, preencha a tua vida em cada momento das tuas orações. E que a graça de Deus em Jesus Cristo, que fez por nós aquilo que não podemos fazer e nos salva por meio da fé, te dê a certeza de que toda oração diante de Deus nunca é em vão. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, eu coloco a minha vida e a vida de todos diante de Ti, confessando aqui a nossa dificuldade em tantas vezes permanecer diante de Ti em momentos de oração pessoal. Preferimos realmente a oração pública, então nós precisamos mudar os
nossos hábitos, que possamos criar um ritmo, que possamos criar uma motivação adequada, que possamos desenvolver na nossa vida a oração pessoal, que possamos no secreto, no escondido, estarmos ali encontrando contigo. Sabemos que tu nos aguarda para momentos de intimidade como esse, que isso comece a fazer parte da nossa vida. Por isso, Deus, pela tua graça e misericórdia, age na nossa vida, quebrando o nosso coração. Nós queremos aqui nos colocar com o desejo de que realmente isso aconteça, porque nós sabemos, Deus, que tu és o único e verdadeiro Deus. Para onde iremos se não for a ti? E desfrutar desses momentos contigo realmente é o que dá sentido e sempre vai dar sentido para a nossa vida. Por isso oramos aqui no nome santo de Jesus. Amém. Ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito dizer, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o teu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor Está subindo. Estamos chegando em mais um final de culto mediado por tecnologia. Que Deus possa guiar a tua vida essa semana, possa te encher de paz, possa te encher de amor, possa te encher de perdão, que realmente tu sejas guiado pelo Espírito Santo, que onde tu estiver, o reino de Deus esteja estabelecido. Quero orar agora pela tua vida, então que Deus haja de uma maneira muito especial nela, ok? Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, eu quero em nome de Jesus colocar a vida de todas essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Ó Deus, que tu possa se revelar para eles, que possam sentir a tua paz, sentir a tua graça, que onde há feridas que possam ser cicatrizados, que onde há doença que possa haver cura, que onde, Senhor, há dor que possa haver alívio,
Então, em nome de Jesus, eu quero consagrar essas vidas diante de Ti. Que Tu cuide delas, que Tu oriente elas nas dúvidas, nas tomadas de decisões. Senhor, dá força para resistir ao mal, que toda situação difícil que cada um esteja enfrentando, que possa ver a Tua mão sustentando e segurando. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, é o que eu oro. Amém. Receba a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor manifeste o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneça hoje e sempre. Amém.